Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiramente, rapidamente, né, quero pedir desculpas pelo que aconteceu ontem, mas foi um imprevisto, né? Já na madrugada não existia energia elétrica aqui na região, foram mais aí de 30 mil unidades consumidoras sem luz, e ao longo da manhã o 4G ainda funcionava, então eu esperei, né? Eu pensei, bom, vou esperar até meio-dia, né? Caso a energia retorne, que já aconteceu outras vezes, a gente segue o fluxo normal. Mas ali por 11 horas da manhã, o 4G também não funcionou mais, e a energia só se restabeleceu à noite, lá pelas 19 horas, e a internet, para que eu pudesse fazer as gravações da aula e tudo mais, só retornou próximo à meia-noite, então ficou impossível aí de fazer. Deixei para fazer agora pela manhã, não era só vocês, né, tinha outra turma também. Agradeço a Ana aí, porque eu consegui ali no meio da tarde, voltava um pouco o 4G e consegui falar com ela, mas peço desculpas aí, tá? Não foi proposital. Bom, a partir disso, então, a gente vai falar um pouco sobre a nossa avaliação final, né? A ideia é falar um pouco sobre vigilância epidemiológica, algo que a gente vai ver com outros tópicos no semestre que vem, né? Em acordo com dados, em acordo com os sistemas de informação, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. E esse texto ali do Ministério da Saúde que eu disponibilizei para vocês, ele é bem interessante nos seus 2 primeiros capítulos, porque ele dá um referencial base ali sobre o que é a vigilância epidemiológica e como que isso, através desses roteiros ali, a gente consegue trabalhar em cima, e vocês conseguem ter uma ideia de como funciona essa relação, tá? As questões, né, são 4 questões, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas eu já deixo aqui nessa parte inicial mostrar para vocês que referente à questão 4, cada aluno ficou responsável por falar um pouco sobre a vigilância epidemiológica de um estado, de um município ou de um país, e depois a gente fala certinho sobre isso, tá? Então tem ali, a Adriele ficou com o estado de São Paulo, a Laércio sobre o estado de Minas Gerais, eu sei que tem pessoas que não estão mais participando, né, mas mesmo assim eu deixei presente aí para cada um. A Aline sobre o Distrito Federal, a Amanda sobre a cidade do México, não o estado, não o país México, né, a cidade do México. A Ana sobre o Haiti, a Ana Sara sobre o estado de Santa Catarina, a Camila sobre Florianópolis, o Cristóvão sobre Joinville, a Daphne sobre a Itália, o Daniel sobre a Rússia, a Daniele sobre Israel, o Fábio também que não está participando sobre o estado de Pernambuco, a Gabriele sobre Angola, o Gustav sobre a cidade de Nova York, o Yuri sobre a Nova Zelândia, o Jonathan sobre a China, a Caroline sobre Chapecó, a Letícia sobre Belo Horizonte, Marcelo sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aqui é a cidade do Rio de Janeiro, tá, Marcelo? A Natália sobre o Rio Grande do Sul, a Sheila sobre Manaus e o Vinícius sobre Natal. Então, cada um vai ficar responsável por fazer uma investigação aí que a gente vai ver nas questões, a gente vai entrar nelas agora. Bom, pessoal, a partir disso, vocês vão ver que tem algumas questões ali que eu coloco, descreva com suas próprias palavras e tudo mais, vocês já vão entender o porquê. Então, a questão, ela fala, basicamente, né, o que é vigilância epidemiológica? Então, aqui é a conceituação básica. O que é um sistema de vigilância epidemiológica? O que é a vigilância epidemiológica? Qual a competência ou papel de cada nível do sistema de saúde, né? Então, a gente vai ver que existem responsabilidades via vigilância epidemiológica para os municípios, estados e federação. Inclusive, isso é uma questão que está bem em voga hoje, justamente por causa da epidemia, né? Qual é o papel de cada ente ali, né? Qual é o papel de cada nível do estado, né? A gente ouve muito, isso aqui é responsabilidade do município, isso aqui é do estado, isso aqui é da nação. E o que é na legislação e o que é responsabilidade de cada ente? Então, qual que é a responsabilidade de cada nível nas funções de vigilância? Então, qual é a responsabilidade de cada nível na hora de trabalhar a vigilância epidemiológica? E aí eu coloco ali, descreva com suas palavras, mínimo 15 linhas, tá? Por que eu estou fazendo isso? Primeiro que essa avaliação é nesse sentido mesmo, né? A gente está falando de ensino superior, eu sei que a ampla maioria aqui consegue concatenar ideias, colocar no papel as suas posições, mas ainda percebo que tem muita gente com dificuldade nisso, tá? Semana que vem a gente vai conversar sobre isso na finalização da nossa disciplina. Então, basicamente, por que eu coloco isso? Porque tem gente, primeiro, que escreve em 1, 2 linhas e não consegue fazer uma resposta concreta. Tem pessoas que fazem analogias com coisas que não tem nada a ver com o que está a pergunta sendo realizada. Então, a ideia aqui é que em 15 linhas vocês consigam trazer esse conteúdo. Professor, mas eu achei uma citação num relatório epidemiológico, num artigo e tudo mais. Pode colocar, né? Colocar, referenciar, mas isso não vai contar para o conteúdo mínimo de linhas aí que eu quero que vocês coloquem as ideias de vocês.
São aí 2, 3 parágrafos, né, que vocês possam estar colocando essa questão. Ah, professor, isso aí parece coisa de ensino médio ou de ensino base. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não entenderam, né, o que é o ensino superior e o que é colocar essas questões de acordo com a escrita, tá? Não estou aqui querendo polemizar nem nada disso, mas é que a gente também já faça isso como um treino, né, que a gente comece a fazer isso da forma correta. Principalmente, né, o tal do copia e cole, que ainda existe na turma de vocês, para que a gente evite isso, tá bom? Segunda questão. Dentro do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, então lá no próprio material, na segunda parte, ele cita sobre um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, né, como é nacional, a gente entende aí o papel do Estado em relação a isso. Existem dados e informações que o alimentam, né? Quais são os tipos de dados que alimentam esse Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica? Então, cite um exemplo real para cada tipo de dado. Vocês vão ver lá que vai ter uma definição bem completa em dados de morbidade, né? Aí tem lá dados demográficos, tem vários tipos de dados lá relacionados, e aí vocês vão citar um dado real retirado de algum sistema. Que sistema? Sistemas públicos e privados que trazem essas informações sobre dados demográficos, dados de morbidade, etc. Tá? Como dica aí, né, IBGE, né, o Tabnet, que traz as informações do Sinan, do Sim, essas coisas que a gente vai ver mais aprofundadamente, mas que vocês já podem estar retirando isso. Mínimo 20 linhas, tá? Por que 20 linhas? Porque são vários tipos de dados ali elencados, então se vocês forem tratar sobre cada dado, 2, 3 linhas sobre cada dado já vão atingir esse mínimo aí de 20 linhas. Uma coisa, tá, pessoal? Não foquem nessa questão da linha. Esse mínimo aí é só para que vocês possam entender a importância de estar fazendo um bom texto, tá bom? E aí eu coloco, né, já coloquei em todas as questões isso ali, né? Citações e referenciais são bem-vindas, mas não computam como linhas elaboradas por vocês. Toda a escrita deve ser baseada em materiais de órgãos competentes e autores da área. Achismos e analogias não serão considerados, tá? Ponto. Não confundir achismos e analogias com posicionamentos baseados em evidências e literatura da área. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes tem a pergunta lá, o que é vigilância epidemiológica? E a pessoa não vai atrás de nenhum material que tenha conceito, que tenha referência, que tenha base. Ela simplesmente tira da cabeça dela o que ela acha e ela realmente acredita que ela está fazendo um bom papel. Ela não tem nem vergonha de escrever isso. Então, é isso que a gente quer evitar, tá? Que a gente consulte fontes, que a gente consulte experiências, que a gente consulte artigos, materiais. No caso, a gente tem um material específico aí do Ministério da Saúde que faz todo esse apontamento, tá bom? Vamos sair do comum, vamos nos basear em ciência. Questão 3. A investigação epidemiológica, né, aqui a gente vai ver que lá no material ele faz um referencial e faz uma distinção, né, de investigação epidemiológica para investigação epidemiológica de campo. É o capítulo 2 do material lá. De casos e epidemias, ele cita etapas de um roteiro de investigação de casos de doenças e um roteiro de investigação no caso de epidemia ou surtos, tá? Tá bem diferenciado lá, com etapas para cada um deles. Descreva quais são as etapas em ambos os casos e as compare, tá? O que eu quero que vocês entendam com isso? Que na hora de fazer essa investigação epidemiológica, vai ter justamente roteiros diferentes para casos de doenças, né, em si, e para casos de investigação, caso se entenda que exista epidemias ou surtos, tá? Então, as etapas estão lá. Vocês vão identificar, vão diferenciar e vão citar exemplos para casos de doenças, né? Eu, salvo engano, o material ele trata especificamente da dengue lá no exemplo. Inclusive, lá no anexo tem uma ficha de preenchimento na hora da investigação, e lá na ficha ele trata sobre a dengue também. Mas vocês podem estar pegando outros casos, tá? Então, aqui também, né, mínimo 20 linhas, porque só a diferenciação ali já é ampla, tá bom? Então, vocês vão ver ali que é bem interessante, é bem legal esse conteúdo. E, por fim, e não menos importante, como futuros gestores, né, vocês vão pesquisar a atual situação da vigilância epidemiológica nos países, estados e municípios listados por cada nome de aluno. Aqui é uma investigação, tá? Encontre informações que você considera importantes para um bom andamento de um sistema de vigilância epidemiológica. Então, após a leitura do material, vocês vão ver que existem roteiros, que existem distinções, que existem dados, né, que existem sistemas que atuam através de determinadas regras e conceitos.
E a partir daí, vocês vão fazer uma investigação em cada localidade ali descrita, tá? E aí eu coloquei exemplos, assim, organograma das atividades, boletins informativos, políticas adotadas, estratégias e ações tomadas, a forma que é divulgado à população os dados e demais itens apontados no material como de relevância, tá? Então, por que eu coloquei muitas distinções ali? Para que vocês localizem se na internet vocês conseguem achar informações relevantes sobre aquilo, tá? Exemplo, tem um país lá, né? A gente está falando, por exemplo, eu coloquei, eu acho que para a Ana, o Haiti, né? O que ela vai achar na rede sobre a vigilância epidemiológica de um país específico, né? Será que ela vai ter a facilidade em investigar, em achar material sobre isso, em artigos, né? Se o país em si, às vezes, na própria internet ou em redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ele tem, né, a vigilância epidemiológica tem uma página que divulga isso, vocês vão fazer uma investigação que vocês vão encontrar sobre tudo, tá? Aí coloquei cidades que passaram por problemas epidemiológicos ao longo do último século, né, onde a gente tem registros sobre, coloquei cidades que fazem parte do nosso dia a dia, coloquei países diferentes, coloquei países que têm tratado a epidemia, a pandemia atual, né, de uma forma mais baseada em ciência, países que tratam de outra forma, países que negam ou relativizam o problema da pandemia. Então, está tudo ali, cada um vai trazer a sua pesquisa referente a isso. Coloquem, né, de onde vocês estão retirando as informações, verifiquem se o estado, município ou país tem um próprio site sobre isso, né, por exemplo, o nosso site da Vigilância Epidemiológica do Brasil estava fora ontem no Ministério da Saúde, outras vezes que eu entrei também, tá? E como isso está em outros países e como isso funciona no município que vocês estão investigando. Então, isso aqui é bem livre, tá? Eu coloquei 30 linhas porque isso aqui não é um texto em si, né? São buscas de informações, de conteúdo, e vocês estão livres aqui para investigar, fazer uma investigação e colocar isso em texto, tá? Fiquem à vontade para trazer o que vocês acharem de mais interessante aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a avaliação em si. Na próxima aula, que será a nossa última aula, na quarta-feira, eu quero conversar um pouco sobre as outras avaliações que a gente fez. Vocês pediram feedbacks ali sobre... pediram feedback sobre como foi a apresentação dos seminários. Então, a gente vai conversar e vai finalizar esse nosso semestre aí. A avaliação até domingo, tá? Porque a gente não tem mais prazo para passar isso mais para frente, até porque terça-feira eu já preciso estar fazendo uma avaliação substitutiva para quem ficou devendo alguma coisa. Sempre lembrando que é muito melhor, muito mais fácil fazer as avaliações do que fazer uma substitutiva, porque a substitutiva vai ser de acordo no mesmo formato que essa avaliação aqui, e vocês vão ter só até sexta-feira que vem para fazer, porque até o final de semana é preciso fechar o semestre, tá? Então, levem isso a sério, deem aquele último gás, né? O semestre está acabando, façam de forma correta, vocês vão ver que vale a pena, que é um conteúdo bem interessante e vai ser utilizado mais para frente também, tá bom? Os prazos são esses, as datas são essas, estou à disposição, façam com carinho, leiam o material, tá? Nem olhem isso aqui ainda sem dar uma lida no material. O material ali, em menos de 1 hora, vocês conseguem fazer a leitura completa, então, a partir daí, façam essa avaliação, tá bom? Fico à disposição, já estou disponibilizando o vídeo aqui para vocês, peço desculpa pelos atrasos, mas, né, não foram controlados, e é isso, gente, vamos estudar, tá bom? Se cuidem, saúde e até mais.